Meu assinante, minha querida assinante desse canal, bate-papo de hoje, 4 passos para te ajudar a sair de onde você está e vir para o planejamento patrimonial acessório. Não apenas pelos altos honorários que são cobrados, são possíveis de serem alcançados, os tickets mais altos, produtos que te custam pouco tempo hora, mas são possíveis de serem precificados numa tabela com um preço alto, ou seja, você tem um mercado maravilhoso porque temos margens muito altas. Um mercado maravilhoso porque temos clientes famintos, necessitados da nossa contratação para resolver um sem número de problemas. Clientes esses que são fáceis de encontrar. Basicamente, todo brasileiro precisa de algum tipo de planejamento. Então, brasileiro que tem patrimônio, que tem família, não é muito difícil de você encontrar. E um brasileiro, uma família que tem patrimônio, que tem condições financeiras de te pagar, também não é difícil de encontrar. Então, é um mercado que só cresce, pois cada vez mais a carga tributária vem apertar aí as famílias, então o planejamento tributário se torna cada vez mais necessário, cada vez mais a morosidade do judiciário vem se colocando como um problema sentido pelo brasileiro e ojeriza muitas vezes a sensação, o sentimento de repelir estar no judiciário, precisar do judiciário, também é cada vez mais comum. Então, isso vem ao favor daquele que traz soluções que tiram a família brasileira de necessitar passar pelo inventário, por exemplo, pelo procedimento de inventário para ter acesso à riqueza na próxima geração. Não é eliminar o inventário, mas não depender do inventário para certas questões que podem ser resolvidas muito bem em vida. Então, essa combinação de fatores, dentre outros fatores, colaboram para que a família brasileira venha demandar os nossos serviços, serviços esses que podem te colocar bons honorários sim no seu bolso, mas o motivo maior, melhor, na minha opinião, para vir trabalhar com planejamento patrimonial sucessório é a possibilidade de você entregar muito valor ao cliente por um custo hora, tempo seu muito menor. Então, são soluções high ticket que vão te colocar mais perto da sua família, porque você vai ter mais tempo para ficar com a sua família, mais perto dos seus estudos, mais perto da sua vivência em comunidade, você viver a tua religião, a tua fé, ter lá, momentos de lazer, de ócio. Então, você consegue, com menos clientes, fazer mais, então, fazendo mais com menos clientes, você tem mais tempo livre para você. Eu uso uma máxima lá na nossa escola, na Invest Direito, eu falo muito com os meus alunos, falo nas minhas redes sociais. O objetivo pessoal é um cliente, um contrato, um monte de tempo livre para mim. É possível? É possível. É, pode fechar um excelente contrato no início do ano e não precisar mais atender ninguém. Se atende alguém se você quiser, tá? E ponto. E vai se dedicar a outras coisas da sua vida. Um cliente, um contrato, um monte de tempo livre para você, porque você pode fazer uma única contratação para o projeto de planejamento patrimonial sucessório como um todo, como uma empreitada global. O que não te impede de fazer o que eu vou te ensinar aqui agora, dividindo em passos e já tendo produtos para distribuir. Vou falar dessas 4 etapas para você, até você chegar nesse momento de fazer grandes, grandes, grandes projetos, tá? Então, bora, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para você receber vídeos como esse, que eu vou divulgar, né? Nosso esforço aqui, que eu falho miseravelmente, é subir um vídeo desses por dia. Vou conseguir, estou transformando isso num hábito. Então, a minha recompensa pessoal ainda não é um chocolatinho nem nada, uma aguinha gelada, ó, não vou nem tomar, vou deixar para depois aqui, uma aguinha gelada para molhar a garganta depois de conversar com vocês. Então, bora lá, meus queridos. Primeira coisa que você precisa saber é que onde você está, você consegue vir para o planejamento patrimonial acessório usando o seu conhecimento jurídico que você já tem. Presta muita atenção. Se você é do direito de família, se você é do direito sucessório, você atende ações de alimento, ações de guarda, divórcio, se você atende ações ali relacionadas à tutela, se você atende inventário judicial, extrajudicial, se você atende divórcio consensual, litigioso, se você está no direito de família, no direito das sucessões, não existe nenhuma desculpa para você não migrar para a parte do planejamento, para a parte consultiva de planejamento. Não só no planejamento matrimonial, que é o que mais, assim, né? Mas também para essa parte de planejamento das economicidades de tributo.
E eu vou te mostrar que é possível você fazer isso, mas primeiro eu quero te ajudar a não ver o problema como um problema maior do que o que ele é, do que ele é. Não achar assim, olha, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar aquilo, eu preciso estudar aquilo, eu escuto em tudo quanto é lugar que é planejamento patrimonial acessório, é multidisciplinar, é interdisciplinar, então é tanta coisa para estudar, eu preciso estudar tudo isso e saber e dominar tudo isso para eu começar a minha transição de carreira, vamos dizer assim, a minha migração de posicionamento. Eu já te digo, você nem precisa migrar o seu posicionamento, você não precisa mudar, parar de se posicionar como familiarista, você não precisa parar de se posicionar como tributarista. Você não precisa parar de se posicionar como um advogado do empresário, do empreendedor, um empresarialista, um societarista. Não precisa. Você não precisa se parar de se posicionar como alguém especializado em governança corporativa. Não, em direito civil contratual. Não, não precisa. Por quê? Planejamento patrimonial e sucessório, ela é uma área interdisciplinar, multidisciplinar, mas que as execuções das cirurgias, como a gente gosta de chamar no direito, elas vão ser executadas, a execução vai ser manejada ali, vai ser conduzida por um profissional, quando é a parte societária, mais técnico na área do direito societário. A parte de família e sucessões, o adequado também é que alguém que seja mais afeto ao direito contratual ali do direito de família, a contratualização das relações de afetos, alguém que esteja super antenado com as modificações de jurisprudência para saber os limites do que se pode e o que se não pode fazer, com qual segurança e oferecer para o cliente. No tributário, idem. Tá? No contratual, também. Então, se você está no direito contratual, você pode começar a atrair para o cliente de planejamento patrimonial e sucessório por um tipo de serviço, e aí já vou, né, introduzir o segundo passo. O primeiro passo é o quê? O seu conhecimento jurídico mais básico, você precisa começar a transformá-lo na porta de entrada para que os clientes cheguem até você com o conhecimento jurídico mais básico que você tem, vendendo uma consulta, por exemplo, ou distribuindo algum produto com um ticket maior dentro do portfólio típico da sua área de atuação, que se conecta com o planejamento patrimonial sucessório, tá? Então, exemplo, testamentos, exemplo, contrato de namoro, pacto antinupcial, a ação de alteração de regime de bens, alteração de contratos sociais, revisão de cláusulas de contratos sociais, prevendo administração sucessiva, prevendo cláusula de liquidação, possibilidade ou não de ingresso de herdeiros, prevendo outro tipo de contrato, né? Alteração dos contratos de locação do seu cliente, alteração dos contratos de arrendamento, de comodato, de parceria. Se você trabalha com direito imobiliário, né, faz a parte de regularização de imóveis urbanos, imóveis rurais, nossa, você tem um filão aí de um nicho de mercado maravilhoso para você explorar. Porque o cliente tem imóvel, o cliente tem patrimônio, não necessariamente uma holding vai ser o produto que você vai indicar para ele, mas um planejamento sucessório usando de outros veículos típicos do PPS. Então, o primeiro passo é quebrar essa objeção de que você precisa saber todo o conhecimento jurídico de civil, contratual, né? E aqui eu falo civil, gente, mas é assim, o mote é família e sucessões. Só que não dá para ignorar outras gavetas do direito civil, por exemplo, como as matérias afetas à prescrição. Está lá previsto, né, prescrição, decadência, né? Alguns falam, vai lá no Código de Processo Civil, vai no Código Civil. Você precisa ter esse olhar. A gente fala do direito de família, direito de sucessões, porque é o mote do regime de bens, é o mote da ordem de vocação hereditária, como é que você calcula quinhão legítimo individual, como é que você calcula legítimo e disponível como um todo, como é que você fala de colação, como é que você precisa entender o que é meação e o que é herança, o que, que entra num regime de mancomunhão, portanto, a depender do regime de bens. Então, essas gavetas você precisa conhecer. Mas e se você for um societarista, não domina tanto isso? E se você for um tributarista, não domina tanto isso? Você tem os seus pontos de partida. Então, eu sou do direito societário, tudo bem, eu estou atendendo o empresário, e aí já indo para o segundo ponto. Saber quais são os problemas que, linhas gerais, o planejamento patrimonial acessório resolve. E hoje a gente vive uma grande mazela nas redes sociais, que é falar o planejamento patrimonial acessório só sobre a ótica do vou ajudar as famílias brasileiras a não passar pela dor do inventário. Vou ajudar as famílias brasileiras a evitar o inventário. Vou ajudar as famílias brasileiras a evitar o prejuízo financeiro do inventário. Puta que pariu. Essa é uma visão recortada do que a gente faz.
Também uma visão recortada, oferecer uma única solução, ser monoproduto, oferecer só holding. Mas é uma visão é, com antulhos, não sei, um negocinho, aquela viseirinha ali do burrinho, né? Você achar que o planejamento patrimonial acessório é apenas uma guerra contra o inventário. Nós usamos desse discurso muitas vezes porque pintar um inimigo comum facilita o nosso processo de venda. Pintar um inventário como inimigo comum é algo muito útil para nós, como pessoas que querem comercializar alguma coisa para alguém. E nossa solução ajuda a guerrear o inventário. Óbvio que ajuda a guerrear o inventário. Mas esse inventário que surge como uma tempestade perfeita, que reduz o patrimônio de uma geração para outra, 40, 50, 60%, 80%, igual dizem por aí, só acontece quando há efetiva essa tempestade perfeita da ausência total de planejamento combinada com um desajuste de afeto à última potência, famílias totalmente desestruturadas, com muito patrimônio e sem nenhuma organização. Ou famílias com algum patrimônio muito desestruturadas, sem nenhuma organização, ou uma organização cagada, mal feita por um profissional ruim. Então, saber qual é o conhecimento jurídico básico que você tem, como ele se conecta com os problemas que são resolvidos pelo planejamento patrimonial sucessório, que não são apenas a evitar o inventário. Quatro, a gente fala do sucessório, né? Óbvio, tá dentro do planejamento patrimonial sucessório, mas como um todo, nós estamos ajudando as famílias a ter um resultado melhor na construção e na proteção e na transmissão da riqueza. Nós estamos resolvendo, basicamente, quando nós temos esse olhar próprio ali para a sucessão, não apenas evitar o inventário como procedimento, mas resolvendo basicamente três grandes problemas. Eu chamo de iliquidez de ativos, eu chamo de lá na ID, na Invista Direito, nossa escola de planejamento patrimonial acessório, que é onde eu tenho a formação principal, um curso que te ensina a vender, a executar com maestria, com proficiência técnica e a construir o seu negócio jurídico através do conhecimento jurídico que você tem. Então, construir um negócio lucrativo, vender, executar e construir um negócio lucrativo. Eu dou uma formação principal, mas tem outros professores que vêm dar cursos nessas três áreas de competência sobre as várias ferramentas de planejamento, sobre os vários olhares multidisciplinares que nós podemos ter. Professores são convidados para dar aula como especialistas também, cursos e aulas avulsas, onde nós montamos trilhas. A Invest Direito, a nossa escola de planejamento patrimonial acessório, não tem nenhum produto que chegue aos pés dela no mercado, isso eu tenho certeza, sem nenhuma falsa modéstia. Se você quiser saber um pouquinho mais, aqui no link da descrição, aqui na descrição vai ter algum link para você conhecer a nossa escola. Então, você saber conectar qual é o conhecimento jurídico que você tem e quais são os problemas que são resolvidos no planejamento patrimonial acessório, e aí lá na escola nós chamamos iliquidez de ativos, conflitos familiares e os prejuízos financeiros. O inventário, ele não é o único prejuízo financeiro que a gente evita. Quando nós estamos falando sobre um olhar de construção de patrimônio, aqui eu estou sobre. Quando eu falo apenas do inventário, como prejuízo financeiro, eu também estou fazendo um olhar recortado das coisas. Porque o planejamento patrimonial acessório olha a eficiência patrimonial não apenas no momento da sucessão. Ele olha o resultado gerado de fluxo de caixa nas operacionais do cliente por uma economicidade tributária nas operações, por exemplo, por um bom planejamento dos contratos de prestação de serviço, para que o cliente não tenha, por exemplo, um reconhecimento de um vínculo trabalhista e, portanto, ele tenha prejuízos patrimoniais que nenhuma relação com o inventário tem. Penhoras trabalhistas, enfim, fiscais. Então, quando eu falo em planejamento patrimonial sucessório como uma grande área multidisciplinar, interdisciplinar, você que é advogado trabalhista pode entrar, você que é advogado previdenciário pode entrar, você que é advogado tributarista, societarista, familiarista, empresarialista pode entrar por causa disso. Em todas as áreas do direito, nós somos profissionais do direito, advogados que somos, aqueles que mais conhecem de patrimônio. Nós sabemos, como diz o Warren Buffett, a primeira regra para enriquecer é nunca perder dinheiro, a segunda regra para enriquecer é nunca esquecer da primeira, advogado é quem entende de regra, e nós sabemos aquilo que faz uma família de fato perder dinheiro, o empresário perder dinheiro, ineficiência de fluxo de caixa pagando tributos que não precisam. É um exemplo. Não apenas o tributo da sucessão, mas pagar tributos sobre a operação, seja essa operação imobiliária do cliente ou não.
nas compras, nas vendas, como pagar menos impostos, menos tributos, menos qualquer outro tipo de encargo, faz parte do nosso trabalho fazer isso. Então, essa parte do prejuízo financeiro, a gente consegue mitigar prejuízos financeiros, por exemplo, relacionados a sinistros civis da vida cotidiana, ordinária de qualquer um, que pode abalroar um carro que vale mais do que o seu, que pode, no infortúnio da vida, atropelar um pai de família e ter a necessidade de pagar obrigações alimentares para os alimentandos daquele pai de família durante um determinado tempo. Então, nós, advogados, sabemos, e eu consigo resolver este problema, mitigar este problema, com a inclusão no patrimônio deste cliente de um contrato, porque o patrimônio como um todo não são só ativos físicos e materiais que são transacionados, mas também os direitos não só de crédito, mas também os direitos de exigir obrigações de fazer e também os direitos de exigir obrigação de pagar. Então, sobre um olhar de planejamento patrimonial, a inclusão de contratos de seguro na composição patrimonial de uma pessoa, porque ele é titular ali de uma apólice de seguro de vida e tem um beneficiário, titular ali de uma apólice de seguro de veículo e tem ali uma cláusula de indenização a terceiros, etc. Então, é possível, eu como advogado, auxiliar os meus clientes nos estudos dos contratos de seguro, nas apólices que são encaminhadas para ele. Por mais que você não tenha uma SUSEP para distribuir, você entende contrato. Você pode analisar contrato. Então, quando eu tenho olhar, volto a falar, e liquidez de ativo, é, conflitos familiares e prejuízo financeiro, meu querido, várias áreas da advocacia te trazem para cá, tá? Não só sucessão, não só inventário, não só o tributário, o cara do contrato, o cara, né, do direito trabalhista. Você tem esse olhar de riscos da atividade empresária, você já tem um bom mote aí de clientes para você atender, tá? Voltando, vamos lá. Qual que é o segundo grande problema que a gente resolve? Vamos para o primeiro, né? O segundo aqui na ordem da minha exposição. Mas o primeiro que eu gosto de falar para os alunos é iliquidez de ativos, né? E liquidez de ativos é a pessoa não ter disponibilidade do patrimônio dela por algum motivo. Seja esse motivo uma penhora, inclusive, porque aí não é uma questão só de prejuízo financeiro, mas é uma questão de acesso ao recurso, seja no caso do falecimento ou no caso de uma incapacidade temporária, eu não ter ali, eu precisar me socorrer do judiciário para nomeação de um curador, ou eu precisar, no caso do inventário, alterar um contrato social porque não tenho o administrador, que é um cargo ali personalíssimo, a administração é personalíssimo. O inventariante não entra na condição de administrador, ele entra na condição de representante daquelas cotas ali do espólio, não como administrador. Então, entre vir ali para o contrato e ser administrador, existe uma distância muito grande. Então, ativos que, mesmo pejotados, a operação do seu cliente pode se tornar ilíquida. O dinheiro, quem assina para contratar, demitir, tomar crédito, resgatar aplicações financeiras, dia a dia com instituições financeiras ou com terceiros, com outros ali clientes, né, fornecedores, empregados, parceiros, colaboradores, com softwares que seja, como é que eu me relaciono aqui com as contas de Google, de Facebook, de qualquer coisa, se eu não tenho um administrador capaz, habilitado para praticar atos. Então, mesmo se eu falo com os alunos, mesmo se você vai pensar numa holding como projeto último ali, dentro da escalabilidade de entregas do cliente, entregas a um cliente ao longo de um tempo, você precisa ter esse olhar para resolver primeiro os problemas das PJs que já existem. Será que você não consegue fazendo cláusula de administração sucessiva? Então, se você é societarista, por exemplo, eu já estou indo para o terceiro, já estou encaixando com o terceiro ponto, que é as soluções que você já sabe executar. Se você é societarista, você consegue fazer alterações nos contratos sociais do cliente, da operacional dele, antes mesmo de pensar em economia tributária de TCMD, antes mesmo de pensar em economia tributária da operacional dele, agora com a reforma tributária, agora com a reforma do Código Civil, que esse presente aqui para você, boa notícia para você, é um verdadeiro colocar todo mundo no mesmo ponto de partida, tá? Porque todo mundo vai ter que voltar a estudar a reforma, os efeitos tributários
no planejamento. As consequências tributárias dos movimentos patrimoniais que nós propomos para diminuir um imposto, vai aumentar em outro, como é que vai funcionar, como é que eu diminuo essa carga tributária? Está todo mundo voltando para os livros, está todo mundo voltando para os cursos, está todo mundo começando do mesmo lugar, tá? Por mais que quem já tem um pouco de caminhada, talvez consiga ir direto aos pontos ali para estudar, porque sabe como é hoje. Mas o novo é novo para todo mundo. No direito civil, que tem um projeto aí, a projeto de lei 4 de 2025, e a reforma tributária, emenda constitucional 132, o PLP 108, que foi convertido em lei complementar 214 de 2025, o PLP 108, a reforma do imposto de renda, que deve vir agora em 2025 também. Então tá todo mundo no mesmo balaio, todo mundo no mesmo bolo, todo mundo começando do mesmo lugar. Então, se você já tem alguma experiência na sua área, mais fácil, inclusive, você começar os seus estudos disto que está sendo reformado pela sua área e revisitar o que você já fez com seus clientes e, a partir do que você sabe fazer, vender outras coisas. Então, você que é societarista, por exemplo, pode fazer alteração dos contratos sociais dos clientes para prever algumas cláusulas, como liquidação, prevendo os critérios de liquidação, caso se vá ou não vai permitir a entrada de herdeiros sucessores, né, dentro da estrutura empresarial, ou se vai ser pago a participação societária daquela pessoa, liquidando, quais critérios de liquidação, e principalmente cláusula de administração sucessiva, que é como eu chamo, pode dar o nome que você quiser, eu chamo de cláusula de administração sucessiva. Eu acredito que não tem um termo técnico para isso, mas é a condição de administrador ser e somente ser uma outra situação ocorrer. Exemplo, incapacidade temporária, falecimento, que pode ser uma regra construída para assinatura isolada ou conjunta e prevendo uma terceira sucessão, vamos dizer assim, uma segunda sucessão. Se o administrador A, que assina isoladamente, faltar, assina B, se B faltar, assina C, ou se A faltar, assina B em conjunto com C, se B ou C faltar, assina D em conjunto com B ou com C. A construção ela precisa ser feita levando em consideração o arranjo familiar para que a operação da companhia não pare de gerar riqueza para a família. E liquidez de ativos, por exemplo, aquela família que concentra a maioria dos ativos líquidos, né, aplicações financeiras, tudo no único CPF. A depender do regime de bens, a venda mancomunhão, você pode, através de uma simples solicitação de transferência de valores mobiliários junto ao custodiante, pegar uma parte daqueles ativos e já colocar na titularidade registral do cônjuge que tem mancomunhão. Em razão do regime de bens, não tem TCMD, não tem IR, porque é transferido pelo custo de aquisição e é apenas uma individualização daquilo que é ameação, não é uma partilha efetivamente, mas aquela pessoa que não tem a titularidade registral, ela já é dona daquele ativo, pelo regime de bens. Assim como os carros, né, os veículos, sei lá, está no registro no Detran, só está no CPF de uma pessoa, mas o carro é dos dois, dependendo do regime de bens onde há mancomunhão. Diferente dos imóveis, em que se registra lá o nome de duas pessoas na matrícula, mas mesmo assim, quando há o divórcio, quando há a partilha, quando há o inventário para pagamento da meação, até o imóvel que está lá na titularidade registral pode ser feito o pagamento com outro imóvel e não com aquele imóvel ficar para os herdeiros. É uma situação muito comum. Então, você, sabendo resolver essas questões de liquidez de ativos, societarista, óbvio, mais fácil, mas se você é familiarista ou tributarista, são alterações contratuais simples. Não é uma completa reestruturação societária. São alguns poucos modelos para você dominar, tá? E a questão dos conflitos familiares. Então, entender verdadeiramente, esclarecer, porque a ausência de manifestação de vontade do patrimonialista, por exemplo, no testamento, pode ser o que deflagra efetivamente o conflito, e não o conflito por ter ou não ter um determinado ativo, um patrimônio, no caso da sucessão. Mas porque o pai, a mãe, o patrimonialista, aquela pessoa que tem a autoridade construída ao longo de uma vida na família, não manifestou sua vontade em vida, não conversou sobre certos assuntos, sobre quem vai tocar os negócios, sobre quais eram os interesses, sobre quais eram os contratos vigentes, se tinha um arrendamento, se tinha um comodato, se tinha uma parceria, muita coisa feita no fio do bigode, e os contratos agrários típicos podem ser feitos, inclusive, verbais. Então, se você atende no meio rural, isso pode ser muito comum. Aí vai lá, às vezes faz um contratinho de gaveta, às vezes a família nem sabe que tem aquilo ali, tá? Um arrendamento, um comodato, uma parceria, que às vezes nem se efetivou, mas alguém tem um contrato assinado. E aí,
você sabendo quais aí esses conflitos podem ser mitigados, diminuídos ou eliminados, inclusive, por um testamento, por a gravação de um depoimento junto com o testamento, depoimento, o patrimonialista manifestando a vontade dele, explicando os porquês dele, por uma carta, um plano de ação em que se converse com toda a família, em que se pinte a figura do inventário como inimigo comum, e aqui faz muito bem essa figura. Eu gosto de combinar a figura do inventário como inimigo comum com a alegoria do reino dividido. Assim, ó, se o reino se dividir, nós não conseguiríamos enfrentar inimigos mais fortes que nós. Então, trabalhar a família como esse reino que brigará junta contra um inimigo comum, que é o inventário, ou o desgoverno, ou o judiciário, enfim. Bater no governo, no judiciário, hoje é até fácil, né? Mas você pode pintar esse monstro do inventário no um a um ali com o seu cliente também. Então, o primeiro passo, pegar o teu conhecimento jurídico, tentar conectar com os problemas que as pessoas que vendem planejamento patrimonial e acessório ordinariamente colocam, não se restringindo ao inventário, por favor, nem se restringindo a ser monoproduto, você só vende holding. Muita gente que faz curso de holding, muita gente que estuda muito para vender holding, não consegue ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque perde oportunidades de vender outras coisas que custariam para elas muito menos por um ticket quase igual ao que elas cobrariam vendendo uma holding. Exemplo, você atendeu um cliente numa consulta e você entendeu que aquele cliente ele não tem condições de fazer uma empreitada integral, a global ali, fazendo a reforma da cozinha, do banheiro, da sala, reformando toda a casa dele, mas ele tem condições de fazer a pequena reforminha do banheiro. O cara que é monoproduto, que só sabe vender holding, ele não conseguiu fechar o contrato de holding, ou ele vai tentar insistir para vender a holding para o cara, ou vai baixar o preço para tentar entregar uma holding, ou ele vai perder aquele cliente. Se você tem um olhar mais aberto sobre o planejamento patrimonial acessório, você consegue ver que a empreitada pode ser quebrada em pequenos projetos, porque são vários os problemas que você resolve, e você consegue aproveitar e entregar um bom serviço para o cliente, por exemplo, fazendo alteração dos contratos sociais, igual eu acabei de colocar aqui para vocês, ou fazendo um testamento como primeira etapa de um grande projeto para enunciar a vontade do patrimonialista. Esse testamento pode ser revogado, esse testamento pode ser particular, para depois fazer, se você vai contratar todo o projeto, faz o testamento particular, altera, 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 faz o projeto, depois faz a forma pública ao final, para apenas aquilo que não foi transmitido ficar ali via testamento, enfim. Então você tem várias coisas que você pode distribuir. A alteração de regime de bens, que a pessoa quer ajudar, quer que a esposa fique com mais, o cônjuge tenha mais ativos e pelo regime de bens ele não é herdeiro, então você quer aumentar o que é meação, só de aumentar a meação já diminui que é a base de cálculo de TCMD, você pode fazer uma opção de alteração de regime de bens. Enfim, revisão dos contratos de locação, falar, então a gente precisa revisar esse contrato de locação, a gente precisa alterar os contratos sociais, aqui tem uma situação específica de um contrato de namoro, que prevê a liquidação aqui também da sociedade, enfim, um monte de coisa que você pode distribuir se você não tivesse esse olhar monoproduto que só resolve um problema. Se você quiser se posicionar como alguém que trabalha com planejamento patrimonial acessório, esse olhar eu acredito que seja o adequado para você ter. Se você quiser ser um advogado holdeiro, alguém que vende holding só, tudo bem, fica à vontade. Você está se posicionando como alguém que vende um único produto e resolve um único problema, ou alguns problemas solucionados só por um produto. Na minha opinião, não é a melhor forma de se posicionar, tá? Terceiro passo, então, saber quais são as soluções que você já sabe entregar e criar o seu mapa da ignorância, tá? Que é o quarto passo. Assim, ó, eu sei que existem esses outros produtos que eu não sei fazer. Se eu não sei fazer esses outros produtos, mas esses produtos também colocam dinheiro no meu bolso, eu tenho duas saídas para isso. Eu preciso estudar e aprender a fazer, ou eu preciso fazer parcerias para que eu execute, eu atendo o cliente como uma clínica, um clínico, eu entregue essa solução para ele que resolve esse problema até essa fase, e isso vai gerar uma consciência de que existem outros problemas, outras coisas por resolver, e eu vou pintar o meu mapa da ignorância, que é aquilo que eu sei que existe, mas que eu não sei fazer, e eu vou decidir. Eu executo sozinho, aprendendo para poder executar, ou eu arruma um parceiro para poder executar. Se você quiser aprender a executar esses grandes projetos de planejamento ou essas soluções avulsas dessas pequenas obras dentro de uma empreitada, ou se você quiser arrumar um bom networking com bons parceiros para poder te ajudar a ganhar dinheiro no planejamento patrimonial acessório, tirar um pouco dessa carga, desse peso das suas costas, lá no Invista Direito
dentro da nossa escola de planejamento patrimonial acessório, nós temos também a maior comunidade de advogados, de profissionais. Lá tem contadores, lá tem corretores também de seguro, lá tem profissionais que são assessores de investimento e vários professores aí de PPS, de holding, são também nossos alunos. Então lá você vai encontrar gente para te ajudar a aprender e gente para te ajudar a executar o serviço. Se você quiser conhecer o nosso projeto, a Escola Indústria de Direito de Planejamento Patrimonial Acessório, aqui na descrição vai ter um link também para te ajudar e a conhecer esse nosso projeto. Se você não segue aqui ainda o canal, siga o nosso canal para ver mais vídeos como esse. Tchau, tchau. Até o próximo.